o perseverante, ele se torna uma pessoa obstinada. Ele se torna uma pessoa firme, porque a palavra perseverança é persistência, constância, obstinação e firmeza. É a qualidade ou a ação de quem persevera numa constância. Porque eu vejo pessoas que às vezes passam uma semana perseverando, um mês perseverando, um ano perseverando, às vezes 3 anos perseverando, 4 anos, 5 anos, daqui a pouco ela se esboroa pelo meio do caminho. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Não tiveram perseverança. O tema é: perseverança é a qualidade de quem não desiste. Paulo falou aqui, para que, dando um conselho a Timóteo, capítulo 3, verso 10, tu, porém, tens seguido de perto. Paulo falou: Timóteo, você tem seguido de perto. O que é seguir de perto? Algumas pessoas que convivem mais comigo, elas têm seguido de perto a minha postura diante das tribulações. Como eu tenho encarado os gigantes, as situações, os problemas que nos rodeiam, que me rodeiam todos os dias, as situações de oposições, diversas são as contrariedades que vêm sobre mim, mas eu até digo, eu sou madeira de dar em doido, como dizia meu avô. Você tem que ser perseverante. Para qualquer coisa que você for fazer nesta vida, se você não tiver um mínimo de perseverança, você não consegue terminar. Nada. Por isso que você vê pessoas começando sempre coisas, mas nunca chegam na conclusão. Você vê pessoas que estão sempre mudando de direção. Hoje estão nesse caminho, amanhã já estão em outro caminho. Hoje estão defendendo uma bandeira, amanhã já estão defendendo outra bandeira. Hoje estão falando de uma maneira, amanhã já estão falando de outra maneira. Então são pessoas que não têm essa qualidade de não desistir das coisas. O que é uma constância, pastor? Uma constância é uma permanência aturada na mesma disposição de espírito. Eu gosto muito de pessoas que elas, mesmo que elas se arrastem, mesmo que elas andem gemendo, mas elas não param. Não é uma fraqueza você falar: ai, eu não aguento mais, ai, eu não aguento mais. Olha, você fala: ai, eu não aguento mais, mas olha como é que está a tua perna. Ai, eu não aguento mais, está como? Prosseguindo. Do que aquelas que dizem assim: eu aguento, eu vou, e o passo está no mesmo lugar. Marcando o passo, como fazia lá no quartel. Né? Marcando. Então, quando você pensa em perseverança, você pensa numa persistência. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, eu peguei algumas passagens aqui. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência. Essa palavra persistência é a mesma palavra da perseverança. Com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo insistiu tanto com a verdade, em defender a verdade, que Deus, através dele, fez sinais, fez prodígios e manifestou poderes miraculosos. Como ele faz aqui? Como ele faz aqui nessa casa? Pessoas que nós temos testemunho de pessoas que tinham problema de depressão profunda, não dormia sem remédio,
chorava a noite toda, outros com enfermidades para a morte, pessoas que sem nenhuma esperança, que o Espírito entra neles e a palavra os alimenta, porque não é só você receber o Espírito, você tem que receber o restante, que é a palavra. Porque você ouve a palavra, você crê, mas se você não der continuação no ouvir, porque lá no profeta Oséias, não precisa ir lá, 6,3, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então o conhecimento e o prosseguimento no conhecimento é uma coisa sem fim, é como números, não tem fim. Nunca você vai cruzar os teus braços e dizer: não preciso mais de conhecer mais nada. É o erro das pessoas que desistem, é esse, porque elas já se acham alguma coisa e na realidade não somos nada na realidade. Nós estamos aqui tudo como criança recém-nascido. Nós estamos aqui nos alimentando da palavra, nos amadurecendo, percebendo a importância de sermos pessoas firmes, não de duas palavras, de dúvida. Ai, se Deus falhar, Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai falhar. Essa reunião, nós não cultuamos um Deus que falha, nós cultuamos um Deus que não falha. Ele prometeu cura, e Ele cura. Ele prometeu prodígios, e Ele faz prodígios. Ele prometeu milagres, e Ele faz milagres. Mas pastor, mas as situações que nos vêm, se manifestam em nossas vidas, nos apresenta, às vezes dá vontade de desistir, mas não é isso que Paulo ensinou. Paulo ensinou a igreja de Romanos, capítulo 5, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Olha o que ele diz. Romanos 5, abre aí a sua Bíblia, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Estamos firmes nesta graça. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha o que gera um homem e uma mulher que é perseverante. Olha o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo se alegrava nas tribulações. Sabe que os crentes do século 21 reais na tribulação? Chora, reclama, murmura, se queixa, e se Deus existisse, essa igreja é fraca, o pastor não pula, porque aquela igreja forte lá, que eu fui lá, aquela igreja o pastor pula, salta e as irmãzinhas rodam e baba, sabe, imita leão. Não, pode imitar leão, se não tiver o conhecimento vai ser um leão sem dentes, que não serve para nada. Então quando Paulo disse que as tribulações, as nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz pessoas perseverantes. Por que eu me tornei um homem firme na visão de Deus? Porque desde a minha infância, quando eu me recordo como ser um ser humano, porque até então você não se recorda, quando você é neném, você não sabe de nada, mas quando você chega a uma idade, aí você começa a entender, dos meus 9 anos até os meus 58 anos, que eu estou hoje, vou fazer 59, que eu comecei a entender a vida, veio as turbulências na minha vida. O que você acha de um menino de 9 anos que tinha que ser
como um adulto dentro de uma casa. Não é uma tribulação para esse menino? E esse menino começou com 9 anos a assumir responsabilidades de homem. Então, debaixo de tribulação, e essas tribulações que vieram a mim nessa época da minha infância, produziu um homem perseverante. Outrora eu perseverava na coisa ruim, eu roubava, eu usava droga, eu me drogava, eu me embebedava, eu, sabe, me adoecia. Eu perseverava, porque eu sempre fui de perseverar em alguma coisa, eu tinha que perseverar. Aí vem Jesus, aí vem o Evangelho, aí a graça se apresenta a um homem totalmente caído, junto com a tribulação que eu já vivia, agora a experiência com Deus, o compromisso com Deus, o amor, o vínculo, a união com Cristo, porque você sabe que a igreja está unida com Cristo. Nunca pense que você está sozinho, mesmo nos momentos de qualquer crise na sua vida, Deus sempre vai te socorrer. Deus sempre vai nos socorrer. Você pode dizer, Deus sempre vai nos socorrer. Sempre, diga sempre. Sempre, sempre. Então quando ele diz, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, versículo 4, e a perseverança produz experiência. O que faz um homem ser um homem? O que faz uma mulher sair da criancice, da infantilidade, para se tornar uma mulher que encare uma família, filhos, marido, trabalho, responsabilidade? O que é que faz isso, se não é as experiências da vida? Se você quer se tornar um adulto de verdade, se você quer que os teus filhos que são pequenos hoje, amanhã se tornem uns adultos de verdade, não proíba deles terem as suas experiências, porque as tuas não fará ser adulto de verdade. A minha experiência não fará minhas filhas ser adultas de verdade. A minha experiência não fará os meus netos ser adultos de verdade, nem as tuas experiências. Você pode passar para eles, mas eles vão ter que viver as experiências deles. Então, quando você pensa em o que é perseverança, você tem que entender que perseverança é algo bom. Mas as pessoas, porque a perseverança, você só persevera quando você está sentindo uma oposição. Tem gente que na primeiro embate, na primeira oposição, desiste. Quando eu chego aqui nesse lugar aqui, quando eu aluguei há 13 anos atrás, 12 anos ou 13 anos, cheguei aqui, isso aqui tudo quebrado, tudo arrebentado, tudo caído, tudo abandonado, e alguém logo já me disse, pastor, vamos cair fora daqui. Eu falei, quem me mandou ficar aqui, é um Deus que você não vê, você só ouve. Como você vai acreditar numa voz que nem para todo mundo ouvir, é uma voz que soa dentro da tua cabeça, que só você consegue ouvir. Então, quando você quiser seguir um caminho, quando você quiser seguir uma direção, você tem que pedir para essa voz. Às vezes ela fala daqui, às vezes ela fala aqui dentro, às vezes ela fala através de uma visão, de um sonho. Deus sempre quer conduzir o seu povo de uma maneira que Ele quer, tá bom? Então, quando você pensa em perseverança, Paulo diz que a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, pelas lutas que eu passei, pelas lutas que você passou, produziu experiência na sua vida, e essas experiências faz você ter mais esperança. São as tuas experiências. Você passa por uma luta, ganha. Você passa por uma enfermidade. Quando nós passarmos por essa pandemia toda, você vai estar muito mais forte para encarar qualquer coisa que vier.
Você está entendendo por que serve essas tribulações? Serve para testar a nossa perseverança. Diga, minha perseverança. As lutas produzem pessoas perseverantes. Diga, as lutas produzem pessoas perseverantes. Então nós poderíamos ficar aqui a noite toda citando passagem bíblica, citando os versículos bíblicos. Nós temos aqui algumas passagens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte aqui. Eu quero terminar dizendo a vocês: segue o teu caminho até o fim. Faça como Paulo escreveu a Timóteo, no 2 de Timóteo, que nós começamos, vamos terminar nela. 2 de Timóteo 3, 10. Tu, porém, tens seguido de perto. Paulo está dizendo: Timóteo, você tem estado do meu lado, você tem visto como eu tenho me comportado diante das situações. Ele falou: tu tens seguido de perto, Timóteo, o que eu ensino. Você pode anotar aí, que ele está falando aqui, no versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha o que eu tenho te ensinado. O meu procedimento. Eu gosto muito disso. Sempre quando Paulo fala quando ele fala que ele ensina, mas ele logo depois ele fala o meu procedimento. Eu não só ensino, eu procedo igual aos meus ensinos. Porque às vezes há pessoas que falam lindamente sobre perseverança, mas é um fraco ou é uma fraca. Tem gente que prega sobre o amor, mas não ama nada, nem ninguém, não ama nem filho, nem amor, não ama mãe, não ama ninguém. Tem gente que prega sobre generosidade, é um pão duro, uma mão de vaca. Mas Paulo lhe diz: olha, você tem que seguir de perto o meu ensino. Aí ele não fica só no ensino, como a maioria dos pregadores fica: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu digo a vocês: faça o que Deus manda, e imite o meu procedimento, Paulo, o meu procedimento, o meu propósito, porque um crente tem que ter um propósito de vida. Eu não posso pensar que eu estou aqui. Jesus falou: vocês são luz no meio das trevas. A luz sempre vence as trevas. Não sei se você já percebeu. Você pode estar numa escuridão total. Se você acender um palito de fósforo, já muda toda a situação. Você vê o poder que tem a luz. Agora você imagine quantas luzes nós temos aqui, essas luzes invadindo famílias que estão envolvidas com coisa ruim, você sendo luz, aí você ilumina aquela casa e as pessoas começam a ver que elas estão no caminho errado. Porque a luz que há em ti vai iluminar a vida delas. Não só as tuas palavras, porque, irmãos, eu não gosto muito só de usar palavras. Você tem que usar a palavra, mas você tem que usar o seu procedimento. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Porque eu fui fazer um passeio com meus companheiros, um pastor, eu vou, boto meu nome, tem que... Ó, irmão, tem que pagar. Não, pode deixar, eu e meu amigo vamos. Ele prega, cura divina, manda demônio embora, manda o Satanás joelhar, rolar e virar gato e cachorro. Mas na hora de manter a palavra, na hora de manter aquilo que sai da boca, irmãos, para mim, a tua palavra tem que te representar. Se você tem uma palavra e um outro comportamento, você precisa se converter a Deus. Você não conhece Deus, porque é sim, sim e não, não. O que passar de sim, sim e de não, não, a Bíblia diz que a fonte é maligna. Então, quando uma pessoa diz sim e faz não, sabe quem está dominando essa pessoa? É maligno. Você tem a capacidade de dizer, você tem que ser perseverante até para dizer não, para uma coisa que você quer dizer não. E acabou.
E a pessoa tem que compreender e finge papo. Ou você diz sim e faz não, ou você diz não e faz sim, é fonte maligna. Então essa pessoa fez isso. Ela fez, não só ele, mas vários fazem isso. Então as pessoas têm um ensino, mas o ensino deles não condiz com a vida deles. E a pessoa e a ovelha do Senhor, cegas, que a maioria estão cegas, entregam a sua vida para ser pastoreado pelo homem que tem uma palavra e tem uma vida diferente da palavra. Eu nunca deixaria eu ser pastoreado por uma pessoa que tem uma palavra e tem uma vida totalmente diferente da sua palavra. Então, amados, persevere. Não desiste da sua família, não desiste do seu marido, não desiste do seu filho, não desiste de ninguém. Porque Deus tem as suas ovelhas, nós não sabemos quem são. O nosso trabalho é pregar. Eu prego de manhã, eu prego à tarde, eu prego na hora do almoço, eu prego de madrugada, eu fico 24 horas pregando pelas redes sociais, dizendo ao mundo que existe um Deus que ama essa nação, que quer salvar os seus escolhidos desse mundo tenebroso, que quer iluminar as suas mentes e quer que essas ovelhas vivam em perseverança, porque a perseverança é a qualidade de quem não desiste. Assim seja, assim disse o Espírito Santo. Glórias a Deus. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Amém. E amém. Glórias a Deus. Você que é um perseverante de Deus,